Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo bem interessante, com uma pegada histórica e que eu espero que vocês gostem. É um vídeo que quando eu produzi, quando eu pesquisei e fui escrever a pauta, foi um vídeo que me fez lembrar por que eu escolhi ser historiador e por que eu escolhi mudar de curso, faltando pouco para me graduar, faltando 1 ou 2 anos para me graduar e em veterinária, mas eu vim parar na história. Como eu vim parar na história? É um vídeo que depois eu vou fazer para vocês. Mas o vídeo dessa semana é o que foi a Inquisição. Então, bora pro vídeo? Bem, galera, o que foi a Inquisição? É uma pergunta que a gente faz quando aprende esse tópico na escola, né? A Inquisição era o tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Era no começo foi uma instituição para julgar heresias e também foi utilizada como forma de cunho de repressão social também. A palavra Inquisição, ela tem sua origem latina. A origem latina dela é inquisitio, que significa o inquisitor, aquele quem acusa, aquele quem inquire. Como eu disse antes, ele tinha um quesito no Império Romano de ser jurídico, de ser uma atribuição jurídica, antes de ser associada pela Igreja Católica também. Com a Inquisição, com a Igreja Católica, né, se expandido em todo o Império Romano, principalmente também na Europa, o Império Romano já tinha caído, na realidade. A gente vê que isso vai muito além das expansões católicas e muito além das questões religiosas. A gente vê uma expansão ideológica, doutrinária e também religiosa por toda a Europa, fazendo com que ecloda essa Inquisição. Do Concílio de Nicéia, em 235 a.C., depois de Cristo na realidade, a gente tem a primeira tentativa de unificar os livros também, e também tem a primeira tentativa de unificar a Igreja Católica, propriamente dito, em formar conselhos. A gente tem também no Concílio de Nicéia a unificação dos preceitos sobre a religião, né? E também perseguir as heresias que eram utilizadas pela Igreja Católica. Na realidade, a Igreja Católica perseguia as heresias contra essa nova visão do cristianismo. A Inquisição tinha como seu principal foco a fiscalização dos fiéis, fiscalizar a unidade da doutrina católica e também fiscalizar a relação das doutrinas e de como os fiéis se comportavam a elas. Antes do Concílio de Nicéia, a gente teve o Concílio de Orleans, que foi em 1022. Orleans fica uma província que fica na França. Esse concílio foi realizado lá. E esse concílio ele precede a Inquisição de uma forma geral, e a gente tem um julgamento de alguns bispos, alguns frades, alguns freis que eram opositores ou que tinham uma visão diferente do que a Igreja Católica pregava e afirmava naquela época. A gente tem nessa Inquisição, propriamente dita, vamos botar assim entre aspas, a gente tem uma das primeiras formas de execução sobre a Inquisição, que seria a Inquisição à morte e por fogueira. Não necessariamente, porque algumas pessoas eram extraditadas e iam para o Novo Mundo. A Inquisição tem muito a ver também com o Novo Mundo. A gente pode observar que tinha uma série de desacordos, uma série de desunião, uma série de pensamentos contrários ao que a igreja afirmava, e esses pensamentos contrários significam heresias. Aí vocês me perguntam, o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que vai de contra a que uma doutrina prega, ou a que uma igreja, ou que uma denominação fala. Normalmente a gente utiliza heresia para as denominações cristãs, que seria um pensamento contrário ao que está na Bíblia ou que está nos preceitos cristãos propriamente dito. A heresia, ela vem do do antigo grego koiné, que significa aires, que significa escolhas, consequências, algumas coisas assim. Ou conjunto de escolhas. Conjunto de escolhas que não são propriamente direcionadas ou não são idealizadas pela igreja, por algum grupo cristão, por um grupo religioso de forma geral. Estou dizendo grupo cristão porque a gente tem a Inquisição mais nos grupos cristãos. Vocês podem me perguntar assim, caramba, a Inquisição só teve na Europa? Não, a Inquisição não teve na Europa. A gente teve dois tipos de Inquisições. A primeira parte da Inquisição se dá numa parte mais medieval, que vai do século XII ao século XIV, e
tem o seu fim no século XIV, a parte medieval. E já na parte do Novo Mundo, a gente tem a Inquisição ultramarina, que seria a Inquisição da América Espanhola e da América Portuguesa. E na Idade Moderna, tem do século XV até o século XIX. Basicamente 2 séculos atrás a gente já tinha Inquisição, já tinha resquícios sobre. A partir do século XIII, a Inquisição ela teve o seu potencial, teve a sua forma mais presente contra os cátaros e contra os valdenses. Eles foram considerados culturas e povos heréticos pelo Papa Lúcio III, que fez uma bula papal, escrevendo e implementando uma cruzada contra eles, né? E isso aconteceu em vários concílios. E essa cruzada, ela aconteceu também a partir do mandato do Papa Inocêncio III, né? Que fazia com que os nobres daquela época, eles fossem obrigados, assim como nas outras cruzadas, a irem a batalhar pela fé, a irem a batalhar pela honra de Cristo, e que eles, quem fosse, ia ganhar terras, iam ganhar prestígios, honrarias, e eles iriam ganhar as terras dos cátaros e dos valdenses também. E essa cruzada ela teve início em 1209 e teve seu fim em 1229. Cara, cerca de 20 anos de cruzada. Pasmem, eles tiveram cerca de 100 mil baixas, 100 mil pessoas mortas. Isso são cerca de 7% da população da época da França, né? E, cara, é metade, basicamente 10% da população que foi embora por causa de uma cruzada contra a heresia. A gente pode ver que cerca de 20 anos depois, em 1244, passaram essas cruzadas e a gente tem o cerco da cidade de Montense, se eu não me engano. Desculpa, é Montensinguer. Vou deixar a foto e o nome passando para vocês. Esse cerco ele durou cerca de 200... Ele teve 200 pessoas queimadas em fogueiras e durou cerca de 9 meses. A gente pode observar também que durante esse período, né, desses 20 anos de cruzada, de 1209 a 1229, a gente tem a criação de algumas ordens monásticas que elas atuavam também como inquisitores, né? Atuavam no tribunal da Inquisição. A primeira ordem é as ordens dos franciscanos. Ela teve sua fundação em 1209, logo no comecinho dessa cruzada. Temos os dominicanos também, criado em 1216. Eles também foram atores, né, das cruzadas nessa região e também no Novo Mundo quando vieram para cá, né? Quando eles vieram para as Américas, tanto a América Portuguesa, América Espanhola, nem tanto na América Inglesa, porque a América Inglesa era basicamente de protestantes e de refugiados. A gente vê que no século XIII a gente tem a criação da cruzada papal, né, por Gregório IX, se eu não me engano. Vocês se perguntam, para que essa cruzada, para que uma outra cruzada relacionada às heresias? Cara, ela foi criada para unificar. Primeiro, unificar o poder da Igreja Católica. Segundo, unificar as ações que a Igreja Católica tinha contra os hereges. E também demonstrar força, demonstrar poder e demonstrar ação direta nesse período a gente tem a criação da forma clássica das cruzadas, né? Como assim a forma clássica? No período da cruzada medieval, a gente tem, tanto da cruzada medieval quanto da cruzada moderna, a gente tem a utilização de torturas, a utilização de instrumentos de tortura, formas requintadas e também muito cruéis de tortura, e a criação dos tribunais de inquisição propriamente dito como instituição física e presente na maioria dos países, na maioria dos países católicos. Vale a pena salientar que a cruzada ela era especificamente para católicos. Ela não poderia ser utilizada para pessoas que eram de outras religiões, como judeus e muçulmanos. Mas na Espanha ela foi utilizada, na Espanha e Portugal ela foi utilizada porque lá tinham muitos muçulmanos, tinham muitos judeus e tinham essa população que era muito presente. A gente vê em 1478, na região ibérica, mais precisamente na Espanha, a rainha Isabela de Castela e o rei Fernando II de Aragão. Vocês perguntam, por que eu estou citando esses dois? Eu estou citando eles porque eles eram os reis de Espanha. Naquela época a Espanha não era unificada, eram vários reinos.
e se unificaram a partir deles. Mas a gente vê que eles divergiam em muitas coisas com o Papa, com a forma como o Papa agia em relação às cruzadas, em relação à Inquisição de forma geral. Eles foram e fizeram uma Inquisição propriamente deles, né? Eles pegaram a Inquisição e transformaram num instrumento jurídico, já era jurídico, mas propriamente da coroa espanhola de uma forma totalmente truculenta, brutal e bem pesada. Como eu disse antes, né, no comecinho, a Espanha ela vivia com cerca de muitos judeus e muitos espanhóis. O que aconteceu nessa região? A gente tem uma cruzada chamada Cruzada de Reconquista. E essa Cruzada de Reconquista era o que fariam que os católicos eles iriam lutar essa cruzada para reconquistar a região ibérica, né? Que seria a região de Portugal e a região da Espanha. E nessa região haviam muitos judeus e muitos muçulmanos. E na região da Espanha, a maioria dos muçulmanos e dos judeus tiveram que se converter e foram convertidos aos cristãos novos. Os cristãos novos eram judeus e muçulmanos que eram convertidos ao cristianismo de uma forma forçada para preservar a sua vida e para também eles não serem atacados, não serem mortos, mas mesmo assim muitos judeus, muitos muçulmanos foram atacados e foram mortos pela Inquisição também. Cerca de 40 mil judeus perderam a sua vida nessa Inquisição espanhola. E muitos foram lançados foram expulsos para o Novo Mundo, para a Espanha, para Portugal, para suas colônias de forma geral. A gente vê que também muitos judeus que continuavam na Espanha como cristãos novos, e muçulmanos também, continuaram a fazer as suas práticas normalmente, mas de forma velada, de forma escusa, porque oculta, porque se descobrissem eles eram levados para o Tribunal do Santo Ofício e mortos. A gente tem um inquisitor que é o Tomás de Torquemada. Ele foi o maior inquisitor da América Espanhola, da região ibérica, porque ele atuou tanto em Portugal quanto na Espanha. E a Inquisição espanhola ela chegava a bater de frente com o papado em questão monetária, né? Questão de dinheiro e de poder. E, cara, a gente vê que a Inquisição espanhola ela agia em todo o território ibérico espanhol e nas suas colônias. Nas suas colônias a gente tem 2 pontos, mas tem alguns estudos que apontam que tenha mais pontos de Inquisição, né? Que seriam no Peru, no vice-reinado do Peru e no vice-reinado do México, aonde a Inquisição era na América era bem aprofundada. Já na América Portuguesa, a gente tem uma Inquisição de uma forma diferente. A gente tem aqui a Inquisição de uma forma não tão incisiva, mas incisiva. Como assim não incisiva, mas incisiva? Aqui a gente não tem, propriamente dito, o Tribunal do Santo Ofício. Aqui a gente tem uma outra forma de Inquisição. Na América Portuguesa, a Inquisição foi do ano de 1536, se eu não me engano, até 1821. Gente, 1821 já é basicamente século XIX. Vamos botar assim, finalzinho de 19, início de 19, final de 18, início de 19. A gente, um ano antes da nossa independência. Gente, vocês sabem que um ano antes da independência do Brasil, de Portugal e Algarve, a gente ainda tinha o Tribunal do Santo Ofício, que não era o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil, ele era tido como os familiares do Santo Ofício. E aqui no Brasil eles tinham a mesma prerrogativa, mas eles agiam de formas diferentes do que era agido em Portugal e na Espanha. Porque no Brasil a gente não tinha a Inquisição como um tribunal político e religioso. Aqui a gente usava as ordens que aqui estavam, jesuítas, dominicanos, franciscanos, como alguns inquisitores vinham dessas ordens e vinham a mando de Portugal, porque a Igreja Católica em Portugal e no Brasil, propriamente dito, por associação, ela era institucionalizada, ou seja, o Papa mandava na Igreja, mas só quem mandava na Igreja em Portugal era o rei ou o imperador.
o rei ele determinava quem eram os padres, quem eram os bispos, quem era o arcebispo. O rei determinava quem vinha para as colônias e quem não vinha. Então, essa determinação era exclusivamente do rei. E se vocês gostarem, eu posso fazer um vídeo sobre a Inquisição na América Espanhola e na América Portuguesa com mais riqueza de detalhes. A gente vê que as ações da Inquisição ela age em todo o continente, principalmente no continente europeu e nas Américas espanholas e portuguesas. Ela utiliza muito da afirmação de poder, da afirmação de soberania da Igreja Católica em relação aos outros povos, em relação às outras pessoas, em relação aos seus seguidores, propriamente dito, fazendo com que esses seguidores não tenham autonomia de questionar. A gente vê também que a Inquisição ela fomentou o surgimento do protestantismo. Como assim? Vocês devem me perguntar, por que o protestantismo surgiu da Inquisição? Porque muitas pessoas que eram protestantes no sentido da palavra de protesto, que protestavam contra as ações da igreja, eram considerados heréticos. Então eles viam a sua vida em perigo em relação à Inquisição, em relação à Igreja Católica. A gente vê também os Hussidas, eles eram um povo que hoje viviam, né? A gente pode botar que eram da República Tcheca, a região onde eles ficavam, que é a Bavária. Eles eram considerados hereges e eram considerados os primeiros protestantes, vamos botar assim, em relação à Igreja Católica. Tem algumas formas que a Inquisição também utilizava, né, para poder fazer controle. Ela utilizava o Códex, que era séries de livros, séries de relatos e de manuscritos que não poderiam ser lidos, que vai de 1559 e pasmem, até metade do século XX, 1966. Cara, isso é um século passado, velho. A gente também tem o Males Maleficados, né? Que é um livro que mostra como os inquisitores deveriam agir na hora de inquirir, na hora de fazer o Tribunal do Santo Ofício, né? E vamos botar assim por alto que essa forma de inquisição que a gente tem na Idade Moderna baseia-se muito nesse livro. E é um livro que a gente utiliza como fonte histórica, fonte primária, e que faz com que a gente possa pesquisar mais sobre esse caso. A gente pode salientar que a Inquisição é um tema que está sendo estudado muito hoje, a partir do século XX até hoje, né? A gente tem essa fonte de pesquisa que está começando a se pautar, né? Tem vários pesquisadores e eu gostaria de citar três pessoas na realidade, que duas são da minha faculdade, que é a professora Célia Tavares, que é especialista também em Inquisição e em outros temas relacionados a Portugal, relacionados ao Brasil e Moderna 2. E a gente tem também a professora Daniela Calainho, que é uma professora de Brasil 1, que é especialista também em Brasil e principalmente na Inquisição. Elas têm trabalhos que são muito importantes e se vocês acharem interessante, eu posso colocar aqui para vocês e posso talvez fazer uma roda de conversa com elas e perguntar algumas coisas para elas. O outro, na realidade, o professor Ronaldo Vanfas, da UFRJ, tem uma live que ele fez há pouco tempo, agora na pandemia, falando sobre a Inquisição na América, e, cara, é muito boa. E tem um livro também que eu comecei a ler ele na faculdade, e é bem interessante. O nome do livro é Queijos e Vermes. Ele é do Carlos Ginzburg, e ele é um autor também de contemporânea, também de moderna, e que, cara, ele é extremamente inteligente, ele traz essa sacada sobre a Inquisição que é muito boa, muito pé no chão, e recomendo para vocês lerem. Galera, o vídeo dessa semana é esse, eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem. Eu vou deixar nas redes sociais embaixo para vocês pedirem mais vídeos, para vocês botarem mais vídeos que vocês escolham. E o canal é bem democrático e é bem interessante por isso. Então eu espero que vocês gostem e que, se vocês gostarem, dê aquele like, comenta, compartilha. E se acharem interessante, eu posso fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre a América Portuguesa, sobre a América Espanhola, se vocês gostarem. Então, galera, um abraço e é isso, família. Valeu!